Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 25. Efésios 4, a partir do versículo 25. Ou melhor, nós iremos ler especificamente o versículo 25, somente o versículo 25. Efésios 4, versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Mesmo assentados, mais reverentes à palavra de Deus, atente para o texto sagrado que diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesse momento te suplicamos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para nos fazer compreender a Tua verdade, a Tua vontade para nós. Que o Teu Espírito esteja também tratando com o nosso coração, tratando com a nossa vida e falando no mais íntimo da nossa alma. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha sobre nós com graça e misericórdia. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, rompendo do nosso coração tudo aquilo que não te agrada e nos conduzindo na verdade e na prática das boas obras. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já ouviu falar da história verídica de Tomás de Aquino e do boi voando? Já ouviu falar dessa história, Tomás de Aquino e o boi voando? Tomás de Aquino foi um grande mestre da teologia, um homem conhecido pela sua piedade, um professor na área bíblica, teológica e professor no seminário e um grupo de seminaristas na escola de teologia. Certa vez chamou o professor, chamou o mestre Tomás de Aquino. Um deles falou dizendo: mestre Tomás de Aquino, venha aqui para fora, venha ver o boi voando. Imediatamente Tomás de Aquino foi para aquele grupo de seminaristas, de estudantes, ao encontro daquele estudante, para fora para ver esse boi voando. Quando então esse mestre chegou lá, aquele grupo de estudantes começou a dar risadas. E um deles então falou: mestre, o senhor tão conhecedor da filosofia, o senhor tão conhecedor da teologia, como pôde acreditar que um boi está voando ou que um boi pode voar? Então Tomás de Aquino olhou para aquele aluno, para aquele grupo de alunos e disse: eu prefiro acreditar em um boi voando do que acreditar que um cristão pode mentir. Eu prefiro acreditar em um boi voando do que acreditar que um cristão pode mentir. É sobre esta verdade e contra a mentira que o apóstolo Paulo, portanto, está apresentando aqui no versículo 25, a lei de Deus. O apóstolo Paulo vem desde o capítulo 1 desenvolvendo a teologia, a doutrina. Ele apresenta o Deus que redimiu o seu povo, que deu vida ao seu povo, que formou a igreja, capítulo 1, 2 e 3. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo está aplicando a teologia para a vida da igreja, que é a parte prática da carta aos Efésios, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Ele já começa tratando no capítulo 4 da unidade que nós devemos ter, do crescimento da igreja, tendo Cristo como governador, como Senhor, como o Deus que é poderoso para sustentar a igreja. E ele fala, a partir do versículo 17 ao versículo 24, dessa mudança radical que acontece na vida daqueles que creem, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração,
uma mudança de vida, uma mudança espiritual, ou seja, ele fala dessa mudança radical, e a partir do versículo 25, texto que lemos, o apóstolo Paulo está colocando de fato os pingos nos is e mostrando como acontece essa mudança. De que modo essa mudança se revela na vida do crente. Como essa transformação, essa conversão, essa vida com Cristo se apresenta de modo prático, no dia a dia, no meio da igreja, no meio da sociedade, na vida de um cristão. E é sobre essa prática, essa mudança radical revelada aqui na prática, que o apóstolo Paulo então apresenta primeiramente a verdade, dizendo no versículo 25, por isso deixa a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 25 até o versículo 32, o apóstolo Paulo está tratando desses princípios práticos da mudança cristã. Isso é uma referência também à própria lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, porque cada lei, cada verdade que é apresentada, tem, irmãos, uma raiz profunda no Antigo e no Novo Testamento. Não é algo simplório, não é algo simples, já deixar a mentira, falar a verdade, não é algo raso, mas é algo profundo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar, abrindo, pela graça de Deus, o nosso entendimento para compreender o que significa deixar a mentira, falar a verdade, o que é que significa essa mudança da mentira para a verdade, que aconteceu e acontece com todos nós, onde todos nós estamos incluídos nisso e nós precisamos então compreender. É sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, da mentira para a verdade. Ele então apresenta o aspecto negativo, dizendo por isso, deixa a mentira. Em seguida ele apresenta o aspecto positivo, fale cada um a verdade, e por fim ele apresenta a razão, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos aqui tratando não de teoria, mas estamos tratando de prática. Nós não estamos tratando da teologia simplesmente, mas essa teologia que redunda na lei. O apóstolo Paulo, portanto, está apresentando a lei de Deus que deve ser seguida por nós. E essa lei que deve ser seguida por nós está fundamentada na obra de Cristo. Ele nos redimiu, Ele nos salvou para que a gente ande de acordo com a sua vontade, isto é, ande de acordo com a sua lei. E então ele apresenta esse processo de santificação. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que acontece de um modo imediato, mas é um processo de santificação, e nesse processo ele apresenta essa verdade da mentira para a verdade, deixando a mentira e falando a verdade. Olhemos então primeiramente para o aspecto negativo. Ele diz, por isso deixa a mentira. O que o apóstolo Paulo tem em mente sobre falar desse assunto? O que ele tem em mente quando ele diz deixa a mentira? O que significa aqui mentira? Em algumas traduções o termo é traduzido por falsidade. No entanto, a melhor tradução no grego de fato é a palavra mentira. É uma pseudo-verdade, aquilo que não é real, mas aquilo que é mentiroso. A mentira aqui, irmãos, tem a ver com o entendimento já apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Porque em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo lança luz sobre o que é a mentira, e ele então aqui em Efésios diz isso, deixa a mentira. Mas o que é que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala sobre mentira? A mentira tem a ver com a incredulidade que suprime a verdade. Você pode deixar marcada a sua Bíblia em Efésios, mas se você voltar para Romanos capítulo 1, você vai perceber exatamente isso, o apóstolo Paulo tratando acerca da mentira. E para a gente entender o conceito de Paulo em Efésios, é importante a gente entender o conceito dele em Romanos.
Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles conhecem a verdade, mas eles suprimem a verdade. Eles subvertem a verdade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que significa, portanto, rejeitar a verdade? Significa abraçar a mentira. E o apóstolo Paulo, portanto, afirma em Romanos que esses que abraçam a mentira, que rejeitam a verdade, eles na verdade estão manifestando incredulidade, rebeldia contra o Deus eterno. Veja o versículo 18. A perversão dos homens que detêm o quê? Detêm a verdade pela injustiça. Como é que eles detêm a verdade? Eles conhecem a verdade, mas eles se rebelam contra a verdade. Eles conhecem a Deus, mas eles não adoram a Deus. Eles adoram a criação, eles adoram a criatura. Há uma manifestação de incredulidade. A mentira tem a ver, portanto, com a incredulidade que suprime a verdade. No versículo 21 diz que há um obscurecimento no coração insensato, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está descrevendo em Efésios, capítulo 4, quando ele diz, no versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E então esses que vivem na incredulidade, na dureza do coração, eles vivem na mentira. Viver, portanto, na mentira é viver na idolatria. É viver em rebelião contra Deus. É ter o seu próprio raciocínio contra a vontade de Deus, em rebelião contra a vontade do Senhor, seguindo os seus próprios instintos, coração endurecido, tornando-se nulo em seu próprio conhecimento e não adorando a Deus, mas adorando a criatura e a própria criação. A mentira, portanto, se relaciona com a idolatria. E quantos estão por aí cativos à mentira, estabelecendo ídolos em seu próprio coração, idolatrando as coisas desse mundo, estabelecendo deuses para serem servidos. O egocentrismo, o materialismo, esse raciocínio nulo, o entendimento obscurecido, coração endurecido. Eles não adoram a Deus, mas adoram a si mesmos. Eles não vivem para Deus, mas eles vivem para o mundo. Essa mentira que leva certamente ao inferno. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vivem em rebelião, em incredulidade, em mentira, eles receberão o juízo eterno de Deus. O salário do pecado, que é a morte eterna. Deve existir, portanto, um reconhecimento e uma renúncia da mentira. E talvez você esteja vivendo assim, longe de Deus, com o coração endurecido, vivendo de acordo com seus próprios raciocínios, longe da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus denuncia o pecado do seu coração, mostrando que você que vive assim, longe de Deus, você vive na mentira. Você não vive na verdade, mas você vive uma pseudo-verdade.
Aquilo que você acha que é verdadeiro não é. E então o apóstolo Paulo diz: deixe a mentira, e é isso que a palavra de Deus diz para nós: deixe a mentira. Ou seja, todos nós vivíamos assim, há um reconhecimento, nós vivíamos na mentira, mas nós conhecemos agora a verdade, a luz de Deus veio até nós, o entendimento de Deus veio até nós, o evangelho de Deus veio até nós, como uma luz que vem sobre as trevas. Nós estávamos perdidos, vivíamos na mentira, mas Cristo veio até nós, nos rompendo com a mentira, para vivermos de acordo com a verdade de Deus. Isso é para todos nós que recebemos da parte do Senhor essa intervenção, mas também para aqueles que ainda vivem na mentira e precisam reconhecer essa mentira que vive, para que possam confessar os seus pecados e crer unicamente em Jesus Cristo para viverem na verdade. Para viverem na verdade. A mentira se envolve com a ignorância, porque o texto vai afirmar no versículo de número 19, os quais, tendo se tornado insensatos, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E ele então diz no versículo 25, por isso deixa a mentira. Ou seja, aqueles que aprendem da parte de Cristo, que conhecem a Cristo, devem por isso então deixar a mentira. A mentira, portanto, está ligada também com a ignorância. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas vivem em uma mentira. As pessoas que não entenderam a verdade de Cristo, elas vivem numa pseudo-verdade. Elas vivem uma vida falsa. Por mais que elas sejam sinceras, pastor, eu sou sincero com o meu coração, mas se o seu coração não estiver ligado com a verdade, essa sinceridade é nula. Essa sinceridade, ela é mentirosa. Não adianta ser apenas sincero. Essa sinceridade tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A mentira, ela quebra a comunhão, ela suprime a verdade. Ela quebra a comunhão, ela suprime a verdade. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: deixem a mentira, porque vocês devem viver em comunhão, porque vocês são membros do mesmo corpo. O que é que traz confiança para um corpo? É a verdade. O que é que traz confiança para um casal? É serem verdadeiros. Quando falta confiança, é porque falta a verdade. É por isso que nós precisamos ser verdadeiros uns para com os outros. Porque se nós dermos brecha para a mentira pode destruir os nossos relacionamentos. Talvez você pergunte, pastor, o que é a mentira? A mentira, irmãos, vem do diabo. Lá em João capítulo 8, versículo 38 ao 40, os judeus que estavam sendo questionados por Jesus responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as boas obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Jesus está dizendo: como é que vocês são filhos de Abraão se não praticam as boas obras, mas vocês têm procurado me matar? É isso que Cristo diz: eu que tenho dito a verdade de Deus. Assim vocês não procedem de Abraão. Vós fazeis, diz o Senhor Jesus, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem, a minha palavra? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E então o Senhor Jesus diz para aqueles homens religiosos: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira, diz o Senhor Jesus. Da onde vem a mentira? Vem de Satanás. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o autor do engano? É o inimigo. A mentira, portanto, é uma marca inequívoca. É uma marca inequívoca do velho homem. Porque o velho homem está morto em seus pecados, vive de acordo com a corrupção do seu coração, e conforme diz Efésios capítulo 2, ele segue as sugestas do príncipe deste mundo, o inimigo das nossas almas. Ou seja, o diabo é o pai da mentira, e aqueles que praticam a mentira são seus filhos e não filhos de Deus. Aqueles que vivem na mentira não são filhos do Deus eterno, mas são filhos do diabo. Aqueles que praticam a falsa verdade, que subvertem a verdade, que suprimem a verdade, aqueles que tentam manipular a verdade e fabricam mentiras em seu próprio coração e manipulam os outros com as mentiras dos seus lábios, estes não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque fazem aquilo que é próprio da natureza maligna e dão na natureza de Deus. Diz a palavra também que aqueles que praticam a mentira, eles não entrarão no reino eterno de Deus, conforme diz Apocalipse capítulo 21, versículo 27, tratando do céu, diz a palavra: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. De onde procede a mentira? De onde vem a mentira? Da nossa natureza caída, da corrupção do nosso coração e das diretrizes de Satanás. Ele é mentiroso e homicida desde o início. Quando a gente olha para essa realidade, talvez você diga: isso não compete a mim, isso não atinge a mim. Mas talvez isso tenha atingido você também, sutilmente, indiretamente. Muitos têm agora trocado o nome de mentira para brincadeira. E talvez você vive uma vida de brincadeiras, mas é uma vida de mentiras. Se a mentira ela é descrita pelo Senhor Jesus como algo próprio da natureza do maligno, por que nós que somos filhos de Deus vamos brincar com ela? Por que nós que somos filhos de Deus vamos brincar com ela? Uma outra realidade também é que o mentiroso, ele não tem honra. Ele não passa confiança. Ele mente. E as pessoas então não mais confiam nele. E se um dia ele falar a verdade, o que é que vai acontecer? Ninguém vai acreditar mais nele. Ele é desonrado pelas pessoas, desonrado pela família, desonrado pela sociedade, desonrado pelos seus irmãos. O apóstolo Paulo diz: deixe a mentira. O segundo aspecto é o aspecto positivo. Ele diz: deixa a mentira e fale a verdade. O cristão, portanto, ele deve ser honesto. Ele afirma: por isso, deixa a mentira, fale cada um a verdade. Se você olhar para o texto, isso é um reflexo daquilo que ele vem falando desde o versículo 22, quando ele afirma: despojai o velho homem e revistais do novo homem, criado segundo Deus, versículo 24. Então Paulo está dizendo: vocês devem se despir mesmo, tirar a roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem.
vida limpa, roupa limpa. E então ele aplica essa verdade. Por isso, deixe você a mentira e fale com cada um a verdade. Não negocie a verdade. Não manipule a verdade. Não fale uma conversa de meias palavras. Pelo contrário, seja honesto, seja claro. Que as suas palavras brilhem como a luz do Evangelho. Seja honesto, confiável. O cristão, portanto, deve ser honesto, confiável, cujas palavras são dignas de confiança. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que os cristãos hoje não têm mais confiança. Se você, um cristão, for falar, por exemplo, no mercado, eu sou cristão, por isso que pode fazer talvez um consórcio ou um financiamento, não existe mais crédito e valor na palavra de um cristão, tendo em vista tantos cristãos que desonram a palavra, que não vivem a verdade, mas vivem a mentira. O Senhor Jesus Cristo disse: é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você é cristão, mas você não paga aquilo que você deve, você está pecando contra Deus, contra o próximo, contra a igreja, desonrando o nome do Senhor que você carrega em suas costas. Se você não paga as suas contas e sonega os impostos, você também está praticando a mentira, pecando contra Deus, pecando contra a igreja, pecando contra as pessoas que esperam de você uma postura de um cristão, de um cristã, honesto e honesta para a glória de Deus. Se você fala uma coisa com um e diz outra coisa para outro, você está pecando contra Deus. Se você tenta burlar as leis da nossa sociedade para ganhar mais lucro, para ter mais dinheiro, mesmo que as leis sejam injustas, você está ainda pecando contra Deus, porque não se paga o mal com o mal, não se paga a injustiça com a mentira. Deus tem chamado você, meu querido irmão, tem chamado você, minha querida irmã, a ter uma vida honesta, honrada, uma vida confiável, cujas palavras são dignas de confiança. Ele diz: fale cada um a verdade com o seu próximo. Quem é o meu próximo? Talvez você pense, então, se eu tenho que falar cada um a verdade com o meu próximo, então com quem não é próximo de mim eu não devo falar? Não é isso que Paulo está dizendo. A verdade deve ser dita para quem está longe, como também para quem está próximo. No entanto, o apóstolo Paulo está delimitando o alvo dos nossos relacionamentos, isto é, você que está no meio da igreja, você que vive em uma comunidade cristã, o seu próximo é o seu irmão em Cristo, portanto, fale a verdade com seus irmãos em Cristo. Fale a verdade com aqueles que estão ao seu redor. Pratique a verdade com aqueles que vivem perto de você. Há um autor chamado John Stott, comentando esse texto, ele afirma: a comunhão é edificada na confiança. A comunhão da igreja, ela é edificada na confiança. Se não há confiança, não há comunhão. E a confiança, ela está fundamentada na verdade. Perceba, a comunhão é edificada na confiança, e a confiança, ela está fundamentada na verdade. Se não existir verdade, não vai existir confiança. Se não existir confiança, não vai existir comunhão. O que o apóstolo Paulo, portanto, está aqui aplicando essa verdade da teologia da graça para a igreja, é que nós devemos viver na verdade. Por esta razão, precisamos transmitir confiança uns para com os outros, para que haja comunhão no meio da igreja. Paulo, portanto, está apresentando, irmãos, uma estratégia inevitável para uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que vive na verdade, que manifesta confiança uns para com os outros e por essa razão tem plena comunhão. Tem plena comunhão. Se a verdade for negociada, não vai existir confiança. E se a confiança não aparecer, essa comunhão, ela é rasa, supérflua, frívola,
fraca. No entanto, o apóstolo Paulo afirma: fale cada um a verdade. A verdade precisa ser estabelecida no meio da igreja para que haja comunhão. Essa verdade, irmãos, está fundamentada lá no 9º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, aquele que fala a verdade para com seu próximo, fala fundamentado na verdade de Deus e na realidade dos fatos. A verdade precisa ser estabelecida no meio da igreja e nos nossos relacionamentos. O que é a verdade? Essa pergunta foi feita por Pilatos a Jesus lá em João capítulo 18, versículo 38. O que é a verdade? A verdade, irmãos, é uma dupla harmonia. E essa palavra sobre a verdade foi tirada lá dos puritanos do século 17, homens piedosos e fiéis à palavra de Deus. Eles afirmaram a harmonia da língua com o coração e da língua com a coisa em si. Fale, ou seja, está ligado àquilo que nós falamos, está ligado com aquilo que nós falamos. Fale, é a língua, fale cada um a verdade, isto é, o que é a verdade? É uma dupla harmonia da língua com o nosso coração e da língua com a coisa em si. Eu não posso falar aquilo que eu não acredito. Essa é a primeira harmonia. Eu não posso falar aquilo que eu não entendo, que eu não creio, que eu não sei, que eu não vi, que eu não entendi. Eu não posso falar isso. Como também eu não posso falar algo que não seja de fato a coisa em si verdadeira, por mais que isso esteja ligado ao seu coração. Veja, não é simplesmente a harmonia entre a sua língua e aquilo que você sente, aquilo que você sabe, o seu coração, mas também a harmonia entre a sua língua e o fato em si, a coisa em si, porque você pode falar algo que você acredita do seu coração, mas não ser verdadeiro. Você pode ser sincero com o seu coração, mas não ser verdadeiro com a coisa em si, com o fato em si. Talvez pela falta do entendimento, talvez por ignorância, talvez pela compreensão da amplitude dos fatos, da realidade. Talvez você diga: eu tenho certeza, eu creio nisso. Mas talvez você não esteja falando a verdade com a coisa em si, verdade com a realidade realmente dos fatos. Nós precisamos atentar para essa palavra, porque quando nós falamos algo que nós não acreditamos, ou quando nós falamos algo que pensamos ser o certo, mas não é o certo, nós estamos pecando contra Deus. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a pensar antes de falar. A palavra de Deus nos orienta a silenciar, a não ser precipitado no nosso julgamento, na nossa palavra, no nosso falar, nas nossas conclusões. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos em um tempo que as pessoas têm falado muito rápido, de tudo. É crítica para tudo, é uma conclusão sobre tudo, é um posicionamento sobre tudo, e rápido, e imediato. Uma palavra para tudo, uma conclusão para tudo. A gente vê isso, por exemplo, nas redes sociais. Acontece um fato e está todo mundo já falando, dando o seu posicionamento. Acontece já um acontecimento talvez problemático e já está todo mundo falando, dando o seu posicionamento. Mas será que aquilo que temos falado está ligado com aquilo que cremos e está ligado realmente com o fato em si? A verdade, ela deve ser dita por nós. Precisamos falar a verdade, e a sinceridade não elimina a mentira, porque a verdade está ligado com aquilo que falamos e com o fato em si. Por isso, falar de modo impensado leva geralmente ao pecado. Falar sem pensar normalmente leva ao pecado. Não seja rápido em estabelecer valores,
rápido em julgar as pessoas, em chegar a uma conclusão. Pense, reflita. Quando acontece, por exemplo, uma questão de problema conjugal, onde uma das partes ou ambas as partes querem se separar, a gente percebe que uma parte está falando contra a outra e quer destruir a outra. Se o pastor que vai aconselhar ouvir apenas uma parte, ele vai estar sendo injusto. Ele precisa também ouvir a outra parte, para compreender ambas as partes e estabelecer a verdade no meio daquele casamento. Da mesma forma somos nós em nossos julgamentos, em nossos juízos. Antes de julgar, antes de falar, antes de ter uma conclusão, nós precisamos ouvir ambas as partes. Nós precisamos conhecer os fatos e não apenas parte deles. Porque se falarmos a mentira e termos um julgamento precipitado, isso vai contra a lei de Deus. O que é a verdade? Não tem como não pensarmos sobre esse assunto sem não nos lembrarmos do Senhor Jesus Cristo, que disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele é a verdade. A verdade em sua própria natureza, a verdade em sua própria ação, a verdade em sua própria palavra. Não há dúvidas no caráter de Cristo, não há dúvidas no que Ele é a verdade. Nós estávamos perdidos, vivíamos na mentira, escravizados ao pecado, não enxergávamos a realidade dos fatos, vivíamos para nós mesmos, perdidos em nossa natureza pecaminosa. No entanto, a palavra de Deus diz que a verdade se encarnou, veio até nós para nos libertar da mentira, para nos libertar das prisões e enganos de Satanás, para nos dar um novo fôlego de vida e para que assim em Cristo a gente possa viver no caminho reto, santo e justo, o caminho da verdade. O caminho da verdade. É por esta razão que não pode existir mentiras em nosso meio. É por essa razão que não pode existir mentira nos relacionamentos. É por esta razão que não pode existir fofoca, calúnia, maledicência no meio da igreja. Se alguém se levantar para falar para você de um outro irmão, isso já é mentira. Pode até ser verdade, mas é mentira no procedimento. Não está agindo na verdade, porque o Senhor Jesus Cristo disse: se teu irmão pecar contra tu, vai tu e ele, vai arguí-lo sozinho, vai tratar com ele, não é espalhar, não é falar. E tem muita gente em tom de piedade dizendo: eu estou preocupado com o irmão, eu estou preocupada com a irmã, ele fez isso, ela fez isso, mas essa piedade, irmãos, é falsa, é pseudo-verdade, é mentira. Porque o procedimento não é um procedimento bíblico, verdadeiro, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nós precisamos ter cuidado com a calúnia, com a fofoca, com a maledicência, com as meias palavras, com aquilo que de fato não é verdadeiro e aquilo que de fato não procede verdadeiramente conforme as Escrituras Sagradas. Nós estamos procurando plantar uma igreja saudável. E uma igreja saudável passa por esse ensinamento de ter relacionamentos verdadeiros. Está preocupado com o irmão? Vá falar com ele. Vá conversar com ele só. Se você, em nome de uma preocupação, fala do problema do outro para o próximo, você está, na verdade, desonrando o seu irmão, desrespeitando, manchando a sua reputação. E não é isso que Jesus quer de nós. E isso, irmãos, é como uma
ação do Espírito Santo para a nossa vida, termos aqui uma igreja verdadeira, a fim de que a mentira não entre no nosso meio, a fim de que você que é membro e está congregando aqui na IPBU, quando surgir algum tipo de mentira ou verdade com procedimento errado, camuflado de piedade, você se levantar como crente, como um irmão, um servo e serva de Deus, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se você está falando para mim isso, você está pecando, porque você deve falar com o seu irmão que você está preocupado, que você tem um problema com ele. Você deve falar primeiramente com ele, porque essa é a palavra de Deus, essa é a instrução do Senhor para nós. Nós não podemos ser como o mundo, nós não somos do mundo, mas nós somos de Deus, nós somos da verdade, e por esta razão nós devemos falar a verdade. O terceiro motivo aqui apresentado pelo apóstolo Paulo é a razão. Ele diz: deixa a mentira, o aspecto negativo. Ele fala o aspecto positivo, fale cada uma a verdade, e ele então diz a razão na parte final do versículo 25, porque somos membros uns dos outros. Por que nós devemos falar a verdade com os nossos irmãos? Sabe por quê? Porque nós somos uma família. Porque você é membro desse corpo, do corpo de Cristo. Porventura pode a mão mentir para o braço, a orelha mentir para o pescoço? Isso não deve existir no nosso meio. Nosso procedimento deve ser correto. Devemos agir como homens e mulheres que andam segundo a verdade de Deus, rejeitando a mentira, não abrindo espaço para que calúnias, falatórios e difamações aconteçam, fechando a porta disso, repreendendo mesmo com uma autoridade dada por Cristo para você dizer: não é esse procedimento. Se afaste, oriente, fale com o seu próximo. Se não conseguiu resolver, chame um irmão em particular. Se não conseguiu, então leve para os presbíteros da igreja, para que os mesmos possam tratar essa questão. Mas não entre na calúnia, não entre na fofoca, não entre na difamação. Por quê? Porque nós somos uma família. Nós somos membros uns dos outros. E é isso que a palavra está dizendo. Porque nós devemos falar a verdade. Qual a razão apresentada pelo apóstolo Paulo? Porque somos membros uns dos outros. Entenda. Você que está aqui, você faz parte de uma família eterna, que se chama Igreja do Senhor Jesus. Essa família que foi comprada pelo sangue de Cristo. É por esta razão que você deve amar os seus irmãos e tratar com verdade os seus irmãos. E assim, irmãos, a gente vai estar vivendo da mentira para a verdade. Vai estar vivendo sempre na vontade do Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar.